Fala pessoal, vou fazer uma revisãozinha rápida aqui então, sobre climas do Brasil, os domínios morfoclimáticos e o desmatamento que ocorre sobre esses domínios, tá? Então, vou começar aqui pelo clima equatorial. O clima equatorial, como o nome já diz, está próximo do Equador. Ele é quente e úmido, na verdade a gente pode caracterizar ele como super úmido, né? Porque as chuvas ali ultrapassam os 3.000 milímetros por ano, né? Então dá para dizer que ele é um clima super úmido. Por estar perto do Equador, ele tem baixa amplitude térmica anual, ou seja, a temperatura não muda muito ao longo do ano. A ausência de estação seca, também chove o ano todo, exatamente por também estar perto do Equador. E as chuvas que acontecem ali são as chamadas chuvas de convecção, aquela em que o calor faz com que a massa de ar quente suba e nas camadas superiores da atmosfera se formem as nuvens por causa da queda da temperatura, tá? Nesse clima a gente tem a floresta amazônica, que tem algumas características associadas ao clima equatorial, ou seja, ela é uma floresta adaptada a um clima quente e úmido. E essas adaptações são, por exemplo, o fato dela ser latifoliada, ter folhas largas para poder liberar o excesso de umidade. Perenifolia, as folhas são perenes, ou seja, elas não caem, elas ficam o ano todo nas árvores, quer dizer, elas caem, mas elas são prontamente repostas por folhas novas, porque não é necessário ficar sem folhas porque não tem estação seca, né? Heterogênea, no sentido de que ela é formada por muitas espécies diferentes, ou outro termo também bastante comum, biodiversa, né? Ela é biodiversa ou é heterogênea exatamente pelo fato de que muitas espécies se adaptam a esse clima quente e úmido da Amazônia. Em relação ao desmatamento, a gente diz que hoje existe um arco do desmatamento, que é uma região no sul da Amazônia. Se a gente fosse pegar a Amazônia lá no norte do Brasil como uma região mais ou menos assim, então o arco do desmatamento seria mais ou menos uma região que está aqui assim, no que se poderia chamar de sudeste da Amazônia. É a região que hoje, na qual hoje ocorre maior intensidade do desmatamento. Esse desmatamento está ligado à busca de madeira, exploração madeireira, à pecuária, né, a criação de gado. Então, também a produção de carne é uma das grandes responsáveis aí pelo desmatamento da Amazônia, e a expansão da agricultura, principalmente do agronegócio, ligados à soja e ao milho, certo? Bom, clima tropical. O clima tropical já não está tão próximo do Equador, né, já está um pouco mais distante do Equador. Ele também é quente e é úmido, né? Menos úmido do que o clima equatorial. Por isso que eu chamei esse aqui de super úmido. Esse aqui vai ficar só como úmido. Ele tem uma chuva aí por volta de 2.000 milímetros por ano, né? Variando um pouco de uma cidade para outra, de uma região para outra. E ele também tem baixa amplitude térmica anual, se bem que é um pouquinho maior que a do clima equatorial. Mas a característica principal dele, que diferencia o clima tropical do clima equatorial, é o fato de que ele tem uma estação seca, que é exatamente o inverno. Então, enquanto aqui não tem estação seca, aqui tem estação seca, e essa estação seca é o inverno. As chuvas que ocorrem aqui ocorrem no verão, e aí também são as chuvas convectivas, que ocorrem no verão, porque durante o verão a zona de convergência intertropical, que é a área próxima ao Equador, na qual se encontram os ventos vindos do sul e os ventos vindos do norte, e se formam as chuvas. Essa zona de convergência intertropical, ela se desloca para o sul, fazendo com que o encontro das massas de ar do norte e do sul se dê na região centro-oeste do Brasil. Por isso que chove bastante ali nesse período. A vegetação dessa região é o cerrado, que é uma vegetação complexa, porque ela é formada por árvores, arbustos e vegetação herbácea, ou seja, gramíneas, né? Numa variação que pode ter mais árvores, ou mais arbustos, ou mais herbáceas, dependendo da proximidade dos rios, dependendo da fertilidade e da umidade do solo. Então, quanto mais fértil e quanto mais úmido o solo, mais árvores a gente vai ter, né?
fertilidade, certo? Fertilidade e umidade. E quanto mais distante, né, quanto mais distante dos rios, quanto menos fertilidade, quanto menos umidade, mais herbáceas a gente vai ter, mais gramíneas, menos arbustos e menos vegetação herbórea. Colocando de outra maneira, a densidade da vegetação ela aumenta ou diminui conforme você se aproxima dos rios e dos solos mais úmidos e mais férteis. Próximo dos rios mesmo, a gente acaba tendo uma vegetação de mata, né, que tem muitas árvores, que é a chamada mata galeria. Mata galeria é exatamente uma mata que está em torno do rio, porque ali tem mais umidade e mais fertilidade do solo. Essa vegetação também ela tem características de xeromorfismo, ou seja, ela parece com a vegetação da caatinga, que a gente vai ver daqui a pouco, que é uma vegetação que é adaptada a clima seco. Então ela tem casca grossa, caule fino, folhas pequenas, raízes profundas, assim como as plantas da caatinga. Só que o cerrado não tem problema de escassez hídrica, né, de seca, como tem na caatinga. Essas características de xeromorfismo se devem mais ao solo ácido e com grande quantidade de alumínio que acontece no cerrado. Em relação ao desmatamento, a gente tem hoje aqui um alto nível de desmatamento devido à expansão da fronteira agrícola, que se iniciou lá na década de 50, 60 no Brasil e que fez com que o Centro-Oeste se tornasse a principal região da produção de soja e de milho no país. E também, né, nas áreas que são desmatadas antes ainda da chegada da fronteira agrícola, antes ainda da chegada da agricultura, a gente tem muita produção de carvão vegetal que contribui com esse desmatamento. Bom, coloquei aqui agora um 2.1, né, o clima tropical era 2, agora um 2.1 porque a gente tem uma variação de climas tropicais no Brasil. Então, além do clima tropical propriamente dito, que a gente acabou de analisar, a gente tem também o clima tropical de altitude. Primeiro o clima tropical úmido. Tá? O clima tropical úmido é um clima... O clima tropical úmido é um clima quente e úmido, mais úmido que o clima tropical propriamente dito. Dá pra gente dizer que é um clima super úmido, né? Ele tem aí por volta de 2.500 a 3.000 milímetros de chuva por ano, né? Essas chuvas que caem aqui nessa região são as chamadas chuvas orográficas, que são causadas pela massa tropical atlântica, que é uma massa de ar quente e úmido que vem do Oceano Atlântico, mais a Serra do Mar, porque essa massa encontra com a Serra do Mar, sobe e forma as chuvas orográficas. Então a gente tem aqui a serra, a massa vem do oceano, que está o oceano, a massa vem do oceano carregada de umidade, no que essa massa sobe, ela se condensa, a umidade se condensa, né? E cai aqui em forma de chuva, chamada de chuva orográfica. Aí a gente tem nessa região a Mata Atlântica, que é uma mata como a Amazônia, né? Então veja bem, no clima também tropical, a gente tem uma floresta tão densa, tão biodiversa, tão heterogênea como a Amazônia, né? Porém, nesse caso, devido à umidade do clima tropical úmido. Esse bioma é o mais desmatado do Brasil, o que se deve, né, ao fato de que há muito tempo é uma área explorada economicamente, desde o início da colonização. Primeiro por causa do pau-brasil, em seguida devido à cana-de-açúcar, depois o café, mais recentemente no século XX a urbanização e a industrialização. Tudo isso daqui acabou levando ao desmatamento da Mata Atlântica. Aí temos também o clima tropical semiárido, que acontece no sertão nordestino. É um clima quente e seco, com escassez hídrica realmente séria, tá? Em alguns lugares, inclusive, enfrentando problemas de desertificação, como a gente vai comentar aqui em seguida. A vegetação, nesse caso, é uma vegetação seca, adaptada ao clima seco, que é a caatinga, que ganha o título de vegetação xerófila, exatamente por ser adaptada a clima seco. Essas adaptações são, por exemplo, como eu acabei de citar no caso do cerrado, a casca grossa, a folha pequena, espinhos, às vezes folha com cera
em cima para evitar a perda de umidade, raízes profundas e coisas do tipo. Essa área está relativamente desmatada, né, por causa do longo uso aí para pecuária extensiva, né, pecuária de corte, gado de corte, por causa também do uso para para produção de carvão vegetal, e isso vem causando o processo de desertificação, que é a mudança climática que faz com que a região tenha menos chuvas do que já tem naturalmente. Bom, aí temos também o clima tropical de altitude, que é um clima dominante na região da Serra do Mar, da Serra da Mantiqueira, né, aqui no sudeste. É um clima ameno, quer dizer que ele não é quente como os outros climas que a gente analisou até agora. É um clima ameno, ele tem temperaturas mais baixas, ameno e úmido, tá? Isso se deve ao fato das temperaturas elevadas, por isso que ele é um clima tropical de altitude. Como a gente viu, a altitude é um dos fatores climáticos e ela contribui para diminuir a temperatura. Quanto maior for a altitude, menor é a temperatura. A vegetação dominante aqui é a mata de araucária, que é uma mata aciculifoliada, ou seja, com folhas em forma de agulha, exatamente por ser um pinheiro. Tá? A mata brasileira mais adaptada, mais dependente de um clima mais frio. Tá? E finalmente temos o clima subtropical, que é um clima também ameno e úmido, tá? Só que nesse caso não devido à altitude, e sim devido à latitude, devido ao fato de ser predominante na região sul do Brasil, ao sul do Trópico de Capricórnio. Apesar de ser mais frio e apesar de ser, né, um clima mais distante do Equador, ele também tem ausência de estação seca, tá? Ele também não tem uma estação seca, tá? Então chove o ano todo nesse clima aí. Em termos de vegetação, a gente tem a mata de araucária, que está muito desmatada, muito degradada na região devido à indústria moveleira, né? A indústria que usou a madeira dessa mata para a construção de imóveis, né? E devido também à construção civil, que usou muito essa madeira para construir casas ou para auxiliar na construção de casas. E a gente também tem ali os campos sulinos, também chamados de pampas gaúchos, que são dominados por uma vegetação rasteira, formada por herbáceas, ou seja, gramíneas, uma vegetação sem a presença de árvores e arbustos. Essa vegetação hoje está altamente degradada também, né? A gente tem que lembrar que desmatamento não é apenas de árvores, né? A gente também tem desmatamento quando a vegetação original é formada por gramíneas. Essa devastação se deu devido à agricultura, que foi substituindo a vegetação original, e também à pecuária, que acabou substituindo a vegetação original, das gramíneas originais ali, naturais da região, por capim plantado, né, vindo de outros lugares do mundo, certo? Bom, era isso aí, né? Espero que ajude, uma revisão bem rápida mesmo, do conteúdo da prova. E, enfim, isso aí. Obrigado.